Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como disse, iniciamos já esse tempo litúrgico comum na vida da igreja, e hoje, nesse segundo domingo do tempo comum, nós somos colocados diante da perspectiva do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento da humanidade, o relacionamento dos discípulos que nós somos com Deus, através de Jesus. Nós também poderíamos falar a nossa vocação, porque o que é uma vocação? A vocação é o chamado de Deus, não só para cada um de nós pessoalmente, mas enquanto povo, porque Deus nos constituiu um povo sacerdotal, um povo para o louvor de Deus e para ser um povo missionário também. Na primeira leitura, ouvimos esse texto famoso da vocação de Samuel, ainda criança. Eu hoje, sem excluir ninguém, mas gostaria de me dirigir especialmente aos jovens e aos adolescentes, porque são fases da vida onde as pessoas estão atentas, deveriam estar para a sua vocação e fazem as grandes escolhas da vida, embora hoje às vezes as coisas estão se retardando um pouco, mas enfim, é um momento decisivo. Mas vocês vão ver que nesse texto mesmo da primeira leitura, é um chamado ainda de uma criança, não é? Samuel, o filho de Ana, fruto da promessa, né? Samuel então vivia no templo, dormia ao lado da arca do Senhor, mas Samuel ainda não tinha aprendido a ouvir a palavra do Senhor. E à noite, eu não vou passar aqui mais rapidamente porque o tempo não permite. À noite, a hora do silêncio, do recolhimento, mas a hora também do sono, da escuridão. Nessa hora ele ouviu a voz do Senhor. Podemos pensar nas noites da nossa vida, das grandes escolhas que nós temos que fazer, as decisões importantes que nós temos que tomar, às vezes algumas noites mal dormidas, algumas noites longas que não passam, algumas noites sofridas. Samuel, Samuel, chamou o Senhor, e ele respondeu, estou aqui. Mas ele não sabia que era o Senhor. Ele pensava que era Eli, o sacerdote idoso, a quem ele servia com uma espécie de coroinha, traduzindo para nós aqui hoje, né? Ele estava aos cuidados de Eli na sua formação e servindo no templo. Correu para junto de Eli e disse, tu me chamaste, aqui estou. Eu não te chamei, volta e vai dormir. E assim foi se repetindo novamente, Samuel, Samuel. Essas 3 vezes nos ajudam também a pensar que às vezes nós temos dificuldade para perceber na nossa vida o chamado do Senhor, para descobrir a nossa vocação, para discernir a vontade de Deus a nosso respeito. Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel, diz o texto, ainda não conhecia o Senhor. Até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. Atenção, porque às vezes a pessoa pode estar até na igreja, mas ainda não conhece o Senhor. Samuel dormia até ao lado da arca da aliança. Para conhecer o Senhor é preciso que haja uma grande abertura da nossa parte, humildade, perseverança na oração, não ter uma vida tão dispersa. Quando a pessoa fica muito dispersa, ela não faz o silêncio interior para ouvir o chamado do Senhor. Novamente, pela 3ª vez, Samuel, Samuel, ele levantou-se, foi de novo para junto de Eli. Interessante a prontidão de Samuel. Ele escuta e ele está pronto, ele acha que é Eli, ele vai até Eli, sempre disponível. Essa é outra característica também para os chamados do Senhor. Eli então, quando viu a 3ª vez, compreendeu que era o Senhor que o chamava, e já experiente, então mostra para Samuel o caminho. Veja, quando uma pessoa quer fazer também o seu percurso espiritual, é bom ela contar também com outra pessoa experiente, Eli orientou e ensinou Samuel, volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderá, Senhor, fala, que teu servo escuta.
Foi assim que nós começamos aqui, inclusive com o refrão meditativo, né? Que foi cantado e que está hoje aqui. Senhor, fala, teu servo escuta. Samuel voltou para dormir e novamente o Senhor então o chamou, Samuel, Samuel. E aí ele respondeu como ele aprendeu: fala que teu servo escuta. Aqui não narra o que vem depois, mas é um chamado profético. Samuel cresce, o Senhor está com ele, e eu só cito o último versículo: e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Aqui dá para dupla interpretação, né? A gente pode pegar aqui, eu estou pegando livremente, tanto Samuel, que não deixava as palavras de Deus cair por terra, né? É assim que deve ser a nossa atitude: ouvimos a palavra de Deus, não deixar que essa palavra caia por terra, se perca. E também pode-se dizer respeito ao Senhor, que não deixava que as palavras da profecia que serão proferidas e foram proferidas por Samuel deixassem de ser cumpridas. Mas não vou continuar na história de Samuel, que por si só mereceria a nossa reflexão. O Evangelho mostra o chamado dos primeiros discípulos. Aqui diz respeito a todos nós, porque todos nós fomos chamados. Se nós estamos aqui hoje participando dessa missa, seja presencialmente, seja acompanhando pelas redes sociais, é porque nós fomos chamados. Você sabe que nós devíamos ter uma grande alegria. O Evangelho começou assim, né? Fala lá a proclamação do Evangelho e tal, 2 dos discípulos. Quando fala no Evangelho, não o de hoje, mas várias vezes, Jesus falou para os seus discípulos. Sabe como é que nós devíamos sentir? A gente devia vibrar e falar: está falando para mim, está falando para nós. Nós deveríamos nos sentir discípulos, né? Essa é a nossa característica. Tem várias histórias bonitas dos mártires. Por exemplo, os mártires de Lyon foram um dos primeiros mártires do cristianismo, ano de 177, em Lyon, uma comunidade na França de cristãos, ainda Império Romano. E um dos que foi martirizado, foram vários mártires. Os algozes perguntavam, os juízes, os julgadores: qual é o seu nome? Ele não dizia o nome dele. Sabe como é que ele passou para a história com o nome? Santo. O nome dele ficou como sendo de santo, porque ninguém sabia o nome dele. Todas as perguntas que faziam para ele, ele não respondia. Ele só respondia que ele era cristão. Sou cristão, sou discípulo de Jesus. Só isso que ele respondia. Era a sua identidade, era o seu nome, era o seu agir, né? Então nós devemos nos alegrar por ser discípulos. João estava com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, apontou: eis o Cordeiro de Deus. Lembram-se que no domingo passado celebramos o batismo do Senhor e falamos também do Cordeiro de Deus. Ao ouvir essas palavras, esses discípulos, e aí devemos pensar em nós também, nós podemos pensar: quem nos levou até Jesus? Quem fez na nossa vida o papel de João Batista e apontou para nós, para Jesus, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus? Porque se nós pensarmos, o Evangelho de hoje tem muitos nomes, já perceberam? Quantos nomes povoam nossas vidas? Há pouco tempo morreu o grande Dom Pedro Casaldáliga, bispo profético, que deixou uma marca muito bonita na história da igreja, no Brasil particularmente. Um dos seus poemas, era poeta, além de profeta, um dos seus poemas em que ele fala justamente do momento também da morte. Ele disse que seria perguntado para ele: você amou? E sabe o que ele responderia? Eu vou abrir o meu coração cheio de nomes. Bonito, né? Ele nem ousou dizer eu amei durante a minha vida. Ele falou: eu vou abrir o meu coração cheio de nomes. Quem tem o coração com esses nomes é porque ama, né? Então, aqui, esses discípulos que seguem Jesus, têm os seus nomes, eles vão lembrando do momento do chamado. Nós devíamos nos lembrar dos kairós na nossa vida. Kairós é um momento de graça. Quando nós fizemos uma experiência de encontro com o Senhor, no nosso cotidiano, aqueles momentos mais fortes de graça. Eis o Cordeiro de Deus, e eles foram então seguindo Jesus, e Jesus voltando-se para eles, é um evangelho para a gente imaginar a cena, né? E contemplar.
Voltando-se para ele, vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou, e é a pergunta que Jesus faz a todos nós que viemos à missa hoje. Qual é a pergunta? O que estáis procurando? O que nós estamos procurando? Por que nós viemos aqui? O que nós estamos querendo? Por onde bate o coração de cada um de nós? O que estáis procurando? E eles então responderam, Rabi, onde moras? Aqui, claro, numa leitura superficial é só o local, né? Onde é a sua casa, mas não, qual é o seu segredo? A morada, não é a morada física. Dizia um filósofo francês contemporâneo, Merleau-Ponty, o espaço afetivo é anterior e fundante em relação ao espaço físico. Então, mais importante do que o espaço físico da morada é o espaço afetivo. Onde moras? Onde está o seu coração? E Jesus convida, vinde ver. Jesus não dá uma informação topográfica. Vinde ver. É o convite à experiência da fé. Vinde é a fé. E ver, fazer a experiência. Vinde ver. Não tem jeito de ser cristão teórico. Cristão só teórico não compreende o cristianismo. O que você está procurando? Aí eles respondem, onde moras? Vocês já viram quando a gente está conversando com alguém e a gente está assim meio sem assunto, né? Ou então, sei lá, fica sem saber, a pessoa é uma pessoa importante, você não sabe bem o que você vai dizer, ou você não conhece bem, sei lá, você começa a falar, está frio, né? Está quente, vai chover. Vocês já viram essa conversa? Já é muito comum, né? Então parece que os discípulos também, quando Jesus surpreendeu, o que vocês estão procurando? Eles, onde o senhor mora? Né? Onde moras? Mas esse morar aqui tem um sentido mais profundo. Vinde ver. E eles foram ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Um dia inesquecível, porque eles até registraram a hora. Era por volta das 16h. Simbolicamente é a hora das escolhas maduras da vida. Né? Era por volta das 16h. André, aí nós ficamos sabendo qual é um deles, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. André, nome grego, significa humano. Aqui também a gente pode ver André, humano, né? Aquele que age com o coração. Né? Não sei se ele se tornou humano porque se tornou discípulo, ou que é realmente humano se torna discípulo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. E ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias. Vejam, quem faz a experiência do encontro com Jesus não fica com essa experiência só para si, mas se torna realmente missionário. Por isso que a igreja tem falado tanto de discípulos missionários. Não tem jeito de ser discípulo sem ser missionário. A Conferência de Aparecida, que congregou os bispos da América Latina e do Caribe, foi aberta pelo Papa Bento XVI em 2007, cunhou justamente essa expressão conjunta, né? Comum, discípulos missionários. Né? Encontramos o Messias, vai logo partilhar com os outros, que quer dizer Cristo. Então André não só comunicou, mas ele também talvez se sentiu incapaz de traduzir tudo. Ele fez algo mais importante do que fazendo discurso para Simão Pedro. Ele levou Simão Pedro até Jesus. É a coisa mais bonita que a gente pode fazer. Olha, e no meu ministério, se vocês quiserem uma coisa que realmente me consolaria, não é um elogio de uma coisa ou outra, né? É dizer assim, Padre fulano me ajudou a encontrar Jesus. Porque o único sentido do ministério é esse. Não é elogiar o que você fez, o que você falou. É claro que a gente fica satisfeito humanamente falando, mas isso não é o principal. A coisa mais importante, a gente vai saber se o nosso ministério é fecundo, é se alguém disser, o Senhor me ajudou a me aproximar de Jesus, a encontrar Jesus. É a maior alegria para mim. Significa que o ministério está realmente a serviço. Né? André, então, leva Simão a Jesus.
E Jesus então olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. O encontro com Jesus mudou o nome de Simão, reorientou a sua vida. Então, meus queridos irmãos, o chamado de Deus nos transforma, né? Ele nos faz descortinar um outro horizonte, Ele nos faz amigos de Jesus, não mais servos, mas verdadeiramente discípulos missionários. Cada um de nós deve ser agradecido por estar aqui, pela fé que nos congrega, pela esperança que nos anima, pela caridade que nos impele, porque isso é graça de Deus. E é isso que constitui a nossa identidade, é o chamado do Senhor. Devemos falar como Samuel: fala, Senhor, teu servo escuta. A segunda leitura, um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, primeira, lembra justamente nessa relação nossa com o Senhor, que somos feitos para o Senhor. É uma comparação levando em consideração o corpo, porque nós somos membros de Cristo. O que é batizado é inserido em Cristo. Então aqui é um trecho onde ele trata desse tema, nessa carta ele trata de vários temas, respondendo a perguntas, a questões. Aqui ele trata da questão da imoralidade, né? O corpo não é para a imoralidade. Ele está escrevendo para os gregos, que tinham vários costumes, até uma visão um pouco assim dicotômica entre espírito e matéria, né? E às vezes achavam que não tinha tanta importância uma coisa sobre a outra. Até o corpo muitas vezes é visto por alguns gregos como cárcere da alma, não é? Não é a visão realmente hebraica, que é uma visão mais integral. Paulo então lembra que o corpo é para o Senhor, que nós somos templo do Espírito Santo, que nós pertencemos a Cristo, e portanto entregar o nosso corpo à imoralidade é nos corromper, é ferir aquilo que nós somos, imagem e semelhança de Deus, e é ferir o corpo eclesial, porque nós fazemos parte de um grupo de discípulos missionários de Jesus Cristo. Quem adere ao Senhor torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade, né? Que nós possamos viver na verdadeira castidade, né? Nesses tempos como os nossos, de tanta banalização, é importante lembrar disto, né? Castidade significa ver nós mesmos, o mundo, os outros, com o olhar de Deus, com o olhar casto, da inteireza, né? Dessa pureza de como Deus nos vê. Ninguém pode transformar o outro em objeto, nem a si mesmo, o seu corpo como objeto, mas todo o nosso ser deve ser um ser voltado para o louvor de Deus. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Fomos comprados, como foi dito aqui, e por preço muito alto. Não foi ouro nem prata, foi o sangue de Jesus Cristo. Fostes comprados e por preço muito alto, então glorificai a Deus com o vosso corpo, ou seja, com a totalidade do ser. Que o Senhor nos faça sempre agradecidos à nossa vocação. Pensemos um pouquinho, mesmo que não possa ser agora nessa missa, nas pessoas que nos ajudaram a chegar até Jesus. Aqueles que fizeram o papel de João Batista e que apontaram: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles que fizeram o papel de André: encontrei o Messias, venha, né? Jovens, não tenham medo do chamado do Senhor. Não tenham medo de orientar toda a sua vida de acordo com o Evangelho. Não falo só da vocação à vida religiosa, consagrada, esta também, que é tão importante para a igreja, né? Mas qualquer vocação, ser no mundo uma presença de Jesus Cristo. Não tenham medo de dizer sim a Deus. Deus nunca nos pede algo que possa nos fazer infelizes. Tudo que Deus nos pede nos leva a uma humanidade maior. Quem segue Jesus Cristo, diz a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, quem segue Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem acabado, o homem pleno, cresce em humanidade. Não tenhamos medo, como dizia São João Paulo II, repetia Bento XVI e diz também o Papa Francisco: abramos as portas para Jesus Cristo, as portas de nossos corações, de nossas famílias, de nossas comunidades,
de nossa sociedade, escancaremos as portas para Jesus Cristo. Ele não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.